Olá amigos, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. A gente está dando aqui continuidade à review do livro Santo Agostinho no Banco dos Réus. Então vamos dar continuidade, essa é a segunda parte que nós estamos iniciando. Na semana passada, na segunda-feira passada, vocês viram a primeira parte e agora a gente vai trazer a segunda parte da review desse livro. Como nós falamos no vídeo anterior, nós paramos no capítulo 4. O capítulo 4 é terceira parte do interrogatório de Santo Agostinho, a mudança radical da posição agostiniana a respeito do livre-arbítrio e do choque direto com Pelágio. Tá? Hoje a gente vai ter bastante informação e bastante fala de Agostinho nos seus livros. Então o Ivan aqui de Oliveira Silva, ele escreveu e ele pegou muitos escritos de Agostinho e colocou aqui. Tá? Então aqui na primeira parte desse capítulo, ele fala de uma síntese das três fases da compreensão agostiniana a respeito do livre-arbítrio e da vontade. Então, o juiz aqui inicia falando que a partir do ano 417, Agostinho ali mudou completamente a sua forma de pensar. Né? Lembra que a gente já falou que ele teve algumas outras formas de pensamento? Então o juiz ele pede aqui para que ele fale e explique de uma forma sintética quais são essas três posições. Então eu vou ler aqui para vocês verem, né, essas três posições de Agostinho. Ele fala aqui, né, inclusive ele fala que ele definiu três posições, só que a gente pode acrescentar uma quarta, que foi a anterior, que foi, né, lá com os maniqueus. Então aqui as três posições de Agostinho. Na primeira fase, em minha polêmica com os maniqueus, né, sustentei que o livre-arbítrio da vontade é tão eficaz na realidade humana que o homem pode, por si só, aproximar-se do bem e também do Altíssimo. Ou seja, ele está falando aqui, né, nessa posição que era anti-maniqueia, ele fala que o homem não depende de nada e que o homem foi criado bom, né, e ele tem, apesar de que Agostinho crê no pecado original, e esse foi um dos maiores embates com Pelágio, porque Pelágio ele não entende que existiu um pecado original que nós herdamos, né, o pecado ali de Adão e Eva, mas aqui, ele, por mais que cria que existia esse pecado original, ele entendia que não interferia a ponto de nós não conseguirmos nos alcançar, né, alcançar a Deus. Né? Então, pelo nosso próprio bem, nós conseguíamos também fazer o bem e alcançar o Altíssimo. Na segunda fase, ele diz, mudei de opinião. Diante de mais reflexão, ainda diante de litígio com os maniqueus, relativizei o livre-arbítrio da vontade, pois passei a defender que a natureza decaída do homem não permite que ele sozinho consiga forças para se aproximar do bem e do Altíssimo. Por esse motivo, para que o movimento em direção ao bem e ao Altíssimo seja manifesto, a vontade humana dependente da graça de Deus. Dada a fraqueza da vontade humana. Assim é necessária a cooperação da graça. Então aqui a gente vê uma segunda forma, né, de Agostinho, um segundo pensamento dele, segunda linha de raciocínio, onde depende da graça de Deus. Então é como se Deus, através da graça dele, concedesse, né, a possibilidade, como se ele estendesse a mão para que nós também estendêssemos a nossa e conseguíssemos alcançar a Deus. Para que não fosse algo totalmente mecânico e robotizado, como a gente vai ver, e essa é a minha opinião em relação ao terceiro ponto de Agostinho. Bom, antes do terceiro ponto, eu quero deixar claro aqui, trazer um pouquinho mais para a atualidade, lembrando que Agostinho falou ali na época do ano 400, mais ou menos. Então, se nós fôssemos denominar, né, se Agostinho tivesse nos tempos de hoje, eu, Guilherme, falaria o seguinte, que a primeira forma de pensamento de Agostinho era um arminianismo extremado mesmo. Já no segundo ponto, é um arminianismo mais tradicional, né? Então, onde a maioria das pessoas entendem, né? Das pessoas que entendem o arminianismo e que seguem o arminianismo, talvez a segunda forma de pensamento de Agostinho seja mais nessa forma, talvez um arminianismo clássico, eu diria, onde a graça de Deus coopera
conosco para a nossa salvação. Então é como se Deus, como eu disse, se Deus estendesse a mão e nós estendêssemos a mão para ele aceitando. Já na terceira forma de pensamento de Agostinho, ele diz, já em meu confronto com Pelágio, lembrando que os outros dois eram com os maniqueus, passei a defender a tese de que a vontade humana totalmente decaída não tem forças para se direcionar para o bem e para o Altíssimo. Não há de se falar mais em cooperação, visto que o livre-arbítrio da vontade mostra-se impotente nesse sentido. Então a gente já vê aqui Agostinho com uma mudança de opinião e de visão, né, e partindo mais para um lado calvinista, onde as pessoas não têm o ser humano não detém nada que seja bom, né, porque o pecado original trouxe um malefício tão grande a ponto de todos sermos pecadores, nós sermos já concebidos em pecado, né, e não termos possibilidade de alcançar o bem por nada, nós não conseguimos nem com a cooperação da graça. Bom, então diante desse embate com Pelágio, né, e dessa posição de Agostinho, né, nessa trama aqui que é o livro, Agostinho fala que inclusive crê que esse foi o grande motivo do processo de Pelágio contra ele. Já nessa segunda parte desse capítulo 4, que é a questão antropológica, né, entre Agostinho e Pelágio, o juiz questiona Agostinho de qual era a posição de Pelágio que Agostinho rebateu, né? E aí ele fala aqui que Pelágio era um grande formulador de uma corrente de pensamentos, né? Ele entende que essa corrente de pensamentos precisava de um ataque imediato, né? Ele diz que Pelágio afirmava que todo ser humano, né, toda pessoa, ela é senhora do seu próprio destino e por conta disso ela é livre para escolher entre o bem e o mal. Aí tem uma parte aqui muito interessante onde ele diz: a respeito de Pelágio, recentemente se afirmou que em seu pensamento havia uma bondade inata na natureza humana, fruto da imago Dei. Por isso, dirá que podemos inferir a bondade do ser humano a partir do amor do Criador. Isso porque Deus transmitiu à humanidade, na criação, os atributos de liberdade que possibilitam a livre escolha e o domínio próprio. Deus desejaria para o ser humano a liberdade de ação e não a ação sob coerção. Por essa razão, deixou-o livre para fazer as suas próprias decisões e para escolher entre a vida e a morte, entre o bem e o mal, e viver conforme lhe parecesse melhor. Então, mais uma coisa que Pelágio entendia, Pelágio ele falava que todo homem é criado livre como Adão. Então, a gente vai ver um pouquinho mais na frente sobre isso. Essa é a grande diferença entre a primeira posição de Agostinho em relação a essa posição de Pelágio, porque Agostinho sempre entendeu que existia um pecado original e que esse pecado original causou muitas outras coisas. Já Pelágio entendia que todo homem era nascido, era criado bom, assim como Adão foi criado bom, né? E ele fala aqui que a universalidade do pecado no mundo é explicada pela fraqueza da carne humana e não pela corrupção da vontade humana pelo pecado. O homem não herda o pecado original de seu primeiro pai, embora os pecados das pessoas da geração passada enfraqueçam a carne da geração atual, razão porque os pecados são cometidos, a menos que as vontades individuais cooperem com Deus no processo de salvação. E aí, o juiz ele questiona aqui Agostinho se como eu falei anteriormente, se essa posição de Pelágio não era bastante semelhante à posição, né, que ele defendeu contra os maniqueus. Só que aí ele explica que exatamente o que eu disse, que no pensamento de Pelágio há a seguinte indagação e consequente resposta: como o homem pode se responsabilizar perante Deus pelo resto de pecado que não reconhece como seu? Se é pecado necessário, não é seu. Ou se é seu, é voluntário, e se é voluntário, poderia ser evitado. Então esse é o pensamento de Pelágio, né? Então não tem a ver com o primeiro pensamento de Agostinho contra os maniqueus, porque ele entendia nessa questão do pecado original e isso faz total diferença. Aqui nessa terceira parte
do quarto capítulo, né, o juiz questiona sobre o ataque a Pelágio. Né, o juiz inclusive pergunta se Agostinho citou escritos de Pelágio nos seus comentários. E ele diz que sim, né, inclusive ele tem 2 escritos, né, que foram feitos em 418, que são A Graça de Cristo e o Pecado Original, onde ele reproduz, né, falas de Pelágio, escritos de Pelágio, posições de Pelágio, exatamente com o intuito de rebater, com o intuito de ter escrito algo para que ele pudesse se opor, né, a esses pensamentos. E aí ele diz aqui algo interessante, que ele fala assim, distinguimos assim 3 elementos. Nessa tríade pelagiana em que encontramos o poder na natureza, o querer na vontade e o ser na execução. Vemos a possibilidade, que é o poder, de o homem ser justo. Assim, este primeiro elemento que viabiliza o livre-arbítrio da vontade pertence a Deus exclusivamente. Os outros 2 elementos, segundo Pelágio, o querer e o ser, né, o executar, são totais méritos humanos, pois eles estão relacionados 100% com o livre-arbítrio. Aqui nessa quarta, né, e última parte desse capítulo número 4, ele é uma parte bastante extensa, tem muita informação, é bastante rico. Por quê? Porque eles vão falar agora um pouquinho sobre a doutrina da predestinação dos santos em Agostinho. Né? A pessoa humana não é senhora da sua vontade, Deus concede a boa vontade para a fé. Então o juiz ele vai lá e e pergunta em quais escritos de Agostinho encontra-se essa mudança radical de opinião, né, da segunda opinião para a terceira opinião, a opinião que eu denominei arminianismo clássico, né, mais convencional, por um calvinismo. E aí Agostinho ele fala que entre 10 anos depois, né, uma década depois daquele escrito, né, que ele combatia Pelágio, que eu acabei de citar, ou seja, entre os anos 428 e 429, ele elaborou 2 pequenos tratados, denominados A Predestinação dos Santos e O Dom da Perseverança. Vemos aqui que ele realmente começou a pender para esse lado, né? O próprio título desses tratados já diz por si só, né? A Predestinação dos Santos e o Dom da Perseverança. Agostinho deixa claro que esses escritos eles tiveram um tom exclusivamente apologético, tá? Então ele queria exatamente fazer apologia à visão de Pelágio. Então o intuito dele, inclusive, não foi expor as opiniões, né, deixar claro como ele pensava, o que ele entendia, mas inclusive ele foi, né, diz aqui, que ele foi de maneira um pouco áspera, né, até de maneira enfática demais contra Pelágio, né, porque o intuito realmente foi ser apologético, né, ele queria ser um apologeta mesmo nesse momento. E aí ele diz que os ensinamentos dele não são aceitos, e isso aqui é bastante interessante. Os meus ensinamentos, ele diz, não são aceitos pacificamente entre teólogos e filósofos, sendo certo que até mesmo os denominados calvinistas, entre os denominados calvinistas, há aqueles que discordam das minhas teorias a respeito da predestinação e do dom da perseverança. Cito, por exemplo, Norman Geisler, que chegou a afirmar que os meus ensinos constantes em meus 2 últimos livros representam o embrião do calvinismo extremado. Tá? Então Norman Geisler falou isso no livro dele Eleitos Mais Livres, uma perspectiva equilibrada entre a eleição divina e o livre-arbítrio. Tá? Então aqui, mesmo os calvinistas achavam Agostinho um calvinista extremado nesse momento. Ele entende que o homem não está em condições de querer nada, a menos que Deus assista nele este querer. Ser bom ou ser mal, né? Então vai de Deus, o que Deus quer daquela pessoa. Se Deus quer que você seja mal, você será mal. Se Deus quer que você seja bom, você será bom. Fé e incredulidade, beatitude e condenação são remetidos à vontade divina, de tal modo que, por motivo de imprescrutabilidade da eleição divina por graça, são salvos somente os eleitos tirados da massa da perdição, enquanto outros homens, por causa da permissividade de Deus, perdem-se eternamente. Estes não são objetos de injustiça de Deus,
porque nenhum homem após o pecado tem direito à redenção ou salvação. Aqui é um ponto muito delicado, eu discordo veementemente, porque eu não consigo aceitar, e eu sei que todos que seguem visões, então você vê principalmente calvinistas e arminianos, ambos têm muita base bíblica para defender as suas teses, os seus posicionamentos, mas esse calvinismo extremado aqui de Agostinho não me desce. Particularmente eu não consigo entender como Deus elege uns para salvação e outros para perdição. A gente vai falar bastante disso porque essa parte fala muito disso. Então Agostinho fala que nessa última fase de produção intelectual, ele passou a sustentar que Deus atua como quer nos corações humanos, ajudando ou julgando, com a finalidade de executar por meio deles o que em seu poder e em sua sabedoria havia sido predestinado a realizar. Difícil, né? Em decorrência da inaptidão humana para o direcionamento ao encontro do bem, as pessoas não terão por si mesmas a boa vontade e o desejo do bem. Isso se dá pelo fato de que, em decorrência da queda, Deus não quis que a graça da boa vontade e a força para alcançar o bem fosse destinada a todos. Apenas os predestinados receberam o dom da fé e da boa vontade em seus corações. Isso é difícil de entender, porque por que Deus escolheu uns para a perdição e uns para a salvação? Por que uns ele quis trazer o dom da perseverança e a predestinação e outros ele não quis? É difícil da gente conseguir entender como Deus elege, já que Agostinho mesmo diz que todos são pecadores, né? E no livro, na carta aos Romanos, Paulo fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, por que Deus decidiu salvar uns? Porque Deus decidiu transformar o coração de uns para que eles fossem predestinados e recebessem esse dom da perseverança que Agostinho fala. Então é difícil da gente entender. Em função disso, Agostinho ainda fala, quando vinculamos as minhas teorias da perseverança com a da predestinação dos santos, observamos que, diante da vontade humana decaída, Deus escolhe soberanamente aquele a quem irá conceder a boa vontade e, para preservar o escolhido, concede-lhe o dom da perseverança. Então Deus vai lá, seleciona tais pessoas, então ele predestina o fulano, o ciclano e o beltrano, e assim que ele predestina, ele dá o dom da perseverança para que aquela pessoa permaneça até o fim. Ou seja, não existe livre escolha, não existe nada. Então nós vemos aqui quase que nós somos feitos como fantoches, porque Deus foi lá, deu esse livre-arbítrio para Adão e Eva, e aí duas pessoas tiveram acesso a esse livre-arbítrio. E por não terem usado bem, e a gente já sabe disso, eles perderam, né, todos os outros perderam. Então quando você vê, por exemplo, em Noé, quando Deus exterminou toda a raça humana e começou a dar sequência no mundo a partir de Noé, a gente vê que Deus queria algo diferente das pessoas, porque Deus ali em Gênesis 6, ele praticamente fez um novo começo. Deus iniciou a raça humana novamente. Então, se todos os seres humanos, nós sabemos que nós somos descendentes pelo menos de Adão e Eva e de Noé e sua mulher, né? Então, dessas pessoas nós temos a nossa... nós viemos desses, né? Então, não teria lógica Deus ter exterminado toda a humanidade lá com o dilúvio se as pessoas não teriam o livre-arbítrio, não teriam pela sua própria vontade, né, propensão a seguir a Deus, ou pela cooperação, como é a forma que eu entendo, que era a segunda posição de Agostinho, pela cooperação da graça de Deus, Deus estender a mão e nós assim seguirmos o que nós desejamos. Nós podemos aceitar essa mão estendida de Deus ou podemos negar essa mão estendida. E aí ele fala aqui, o juiz questiona, há merecimento do ser humano que lhe garanta a concessão de uma graça destinada a direcioná-lo ao bem? Agostinho responde, de fato a minha última posição doutrinária a respeito do livre-arbítrio coloca-me diante de algumas perguntas retóricas, vamos a elas. Apresenta-se agora essa objeção, mas por que a graça de Deus não é concedida de acordo com os merecimentos humanos? Respondo, porque Deus é misericordioso. Volto a perguntar, por que não é concedida a todos? Respondo, porque Deus é juiz. Por isso,
sua graça é concedida gratuitamente e por um justo juízo de Deus, revela-se em outros o que a graça confere a quem é concedida. Isso aqui é bastante difícil de entender, porque ele faz duas perguntas. Por que a graça de Deus não é concedida de acordo com os méritos humanos? E por que não é concedida a todos? Bom, não é concedida pelos méritos humanos, por quê? Porque, como eu disse, Paulo diz lá na carta aos Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós entendemos que pelo pecado original e por sermos todos pecadores, não há mérito, não há dignidade. Tudo é através da cooperação da graça, tudo é através da graça e da misericórdia de Deus. Só que, em contrapartida, ele pergunta por que não é concedido a todos, porque Deus é juiz. Só que se Deus é juiz, ele deveria condenar a todos. Então se a gente for extinguir, se nós extinguirmos a graça e a misericórdia de Deus, todos nós mereceríamos a condenação. Então não há uma lógica do motivo dele eleger alguns, predestinar alguns para salvação e predestinar outros para condenação. Inclusive o juiz, na sequência, pergunta para ele: Agostinho, mas qual a explicação de algumas pessoas serem beneficiadas e outras não? Ele é muito claro ao dizer que não sabe, mas ele acredita que assim acontece. Ele inclusive salienta, continua a afirmar o seguinte: portanto, aqueles eleitos, como muitas vezes dissemos, que foram chamados segundo o seu desígnio, foram também predestinados e conhecidos de antemão. Se algum deles se perde, é sinal que Deus se engana. Mas nenhum se perde, porque Deus não se engana. Se algum deles perece, Deus é vencido pelo pecado do homem. Mas nenhum deles perece, porque Deus por nada pode ser vencido. Então ele está falando que esses predestinados são exatamente predestinados. Então Deus não tem como perdê-los. Não tem como perdê-los, então, tanto quanto não tem como salvar aqueles que foram predestinados para a condenação. Então aqui a gente encerra o capítulo de número 4 e vamos começar agora o capítulo de número 5.